Bom dia, amados irmãos em Cristo Jesus, que a paz de Deus esteja com todos vós. Eu vou ler um texto aqui da palavra de Deus que encontra em Ezequiel, capítulo 36, no versículo 26 ao 28, que diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e o observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos servirei por Senhor. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não tereis fome sobre vós. A palavra de Deus é clara em dizer que a palavra do Senhor ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis porque as pessoas acham muito mais fácil entrar numa campanha e através ali daquele ritual de campanhas, é muito mais fácil você... Não é difícil fazer uma campanha, não é difícil ir atrás de textos isolados e vivendo atrás de utensílios consagrados para receber uma bênção de Deus. A Bíblia diz que Deus colocará em nós um coração de carne, um coração puro, um coração redimido a Ele. E quando nós tivermos esse coração, aí Ele nos voltará para nós, para que nós possamos entender o propósito, aquilo que Ele tem para nós. É muito mais fácil você pagar do que você levantar de madrugada para orar, você consagrar a sua vida, ler a palavra de Deus. Isso é muito difícil, porque o homem dele mesmo ele não consegue fazer essas coisas. O homem que consegue ter o seu devocional com Deus, ter um momento com Deus durante as 24 horas do dia, orando a palavra, meditando na palavra, ele estará livre de ser enganado, de ser levado por qualquer vento de doutrina. A Bíblia diz que nós devemos conhecer o Senhor, prossigamos em conhecer o Senhor, porque aí todos verão a diferença daquele que tem o Senhor e aquele que não tem, aquele que serve a Deus e que não serve a Deus. O homem que serve a Deus, ele vive pela fé. A fé, segundo a Bíblia, ela é algo que ninguém vê. É a certeza e a prova daquilo que você não vê, mas que você espera. Você esperar no patrão é uma coisa, porque você trabalhou, no final do mês você vai ter seu dinheiro. Mas com Deus é diferente. Com Deus você já tem antes de ter feito. Porque a Bíblia diz que tudo que foi feito sem eles não se fez. Tudo que foi feito sem ele se fez. Porque todas as coisas procedem do Senhor. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cumprindo assim toda a Escritura, que Deus já havia profetizado antes da fundação do mundo, ele já havia falado. E quando ele levantou profetas e mais profetas, todos esses profetas que Deus levantou, foi através de uma condição. Deus não queria qualquer pessoa, Deus tinha as pessoas certas, porque Deus conhece o coração do homem. Deus sabe quem acredita, quem crê e quem espera nele verdadeiramente. Porque aquele que espera no Senhor, ele se lança. Uma certa vez meu pai falou para mim que dia que Deus vai te vencer. Eu falei: pai, mas Deus já me venceu. Venceu não, filho. Deus vai te vencer o dia que você se entregar. O dia que se você entregar a Ele, aí sim, aí Deus vai te ganhar. Porque Deus ele não entra na vida de ninguém à força, mas muito pelo contrário. Por isso que Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei.
Então, sem Jesus, nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Se você está conseguindo ser crente, se você está conseguindo crer, se você está conseguindo observar, se você está conseguindo viver, você não deve se engrandecer e se exaltar nisto, mas que você deva gloriar em Cristo, na cruz de Cristo, igual Paulo disse. Hoje existem muitas pessoas sendo enganadas, e a palavra de Deus tem sido motivo de ser ridicularizada, porque as pessoas acreditam que se elas pegar alguma coisa que elas têm e através da manifestação do ato dela estar entregando, dela estar doando alguma coisa na igreja ou através do seu líder, que ele está fazendo a vontade de Deus. Jesus falou assim que só faz a vontade de Deus aquele que crê nele e naquele que o enviou. Então não tem mais conversa. E por essa razão a gente vê muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas perdendo até a salvação por causa disso. Jesus falou mesmo, no livro de Daniel também fala, que muitos escandalizariam a muitos. Se não fosse o amor de Deus, muitos seriam enganados. Mas pela misericórdia de Deus, Deus tem abreviado os dias e Deus tem tido grande coisa para nós. Mas ele disse mesmo na sua palavra que ele vai nos colocar um coração de carne e vai colocar em nós o seu espírito. Quando isso aconteceu com Jacó, o nome dele foi mudado para Israel. E Israel, irmãos, Israel não é simplesmente uma nação. Israel é eleito, escolhido de Deus. O Israel de Deus tem que passar por provações, tem que passar por certas dificuldades, porque somente assim a pessoa nunca vai desviar da presença de Deus. A pessoa que não passa por dificuldade, a pessoa que não vê nada espiritualmente acontecendo no mundo, ela jamais vai ser um adorador, jamais ela vai ser aquele que busca verdadeiramente a face do Senhor, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para que ande com ele. E como vai fazer isso, irmão? Encontrar um fiel. Fiel somente aquele que tem Deus, porque Deus é o único que consegue ser fiel nesse mundo. Deus é fiel, Deus manda chuva para o justo e para o injusto, mas só que naquele grande dia só vai entrar na glória de meu Pai aqueles que fazem a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e não é fazer troca, irmão, porque na verdade em Romanos 11:33 Paulo fala que quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem deu alguma coisa para Deus, que para de Deus seja recompensado, porque tudo é dele e para ele. Todas as coisas são dele e para ele eternamente. Amém. Não adianta, nós não temos nada, nós somos de Deus e tudo que nós somos é de Deus, querendo nós ou não querendo. Então não adianta, nós devemos buscar o Senhor enquanto pode se achar, enquanto é tempo. Porque Deus vai criar em nós o seu caráter através dos frutos do Espírito, a bondade, a mansidão, a temperança, a longanimidade, o amor, a paz. Então a gente vê que mesmo muitas pessoas que oferecem adoração, que oferecem louvor para Deus, mas na hora de verdadeiramente ele louvar a Deus, ele não louva. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,19, se eu não me engano, ele fala que uma coisa agradável ao Senhor, que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra agravos e sofra injustamente. Mas ele está dizendo aqui, quando uma pessoa está sendo perseguida, uma pessoa está sendo injuriada por causa do nome do Senhor, isso sobe como louvor suave às narinas de Deus. Mas quando uma pessoa sofre porque ele errou, porque ele procurou com as suas próprias mãos, que louvor Deus tem nisso? Nenhum. A pessoa apanhou, sofreu porque ele procurou, porque ele fez por onde acontecer aquilo com ele. É a mesma coisa, o Código Civil mostra que a pessoa que rouba, ele tem que ser preso. Uma vez que ficar provado que ele cometeu um delito, se alguém vê ou alguém presenciar ele fazendo um ato ilícito, ele vai ser preso, mas não foi a polícia que prendeu, não foi o juiz que prendeu, foi ele mesmo que se enquadrou naquele delito, foi ele que foi um infrator, então ele pagou porque ele deve. Então muitas pessoas ficam com dó do ladrão, ficam com dó do delinquente,
Mas nós não temos que ter dó do delinquente, ele tem que pagar pelo seu erro. Agora, nós podemos sim intervir através de oração, clamar a Deus, buscar a Deus pelaquela vida, para que ela possa ser encontrada por Deus, porque somente Deus pode livrar o homem de todo e qualquer tipo de tentação, tanto ela na área financeira ou na área do sexo ou qualquer coisa. Então, todas essas coisas que a carne do homem deseja, só Deus pode controlar e dar a ele domínio próprio, que também é um fruto do Espírito. Então, nesta manhã fica essa palavra, irmão, aqui, de Ezequiel, capítulo 36, aonde Deus trata com Israel, falando que ia dar a Israel uma nova oportunidade, que Deus ia fazer deles um povo vencedor e os traria a ele as terras do quais ele tinha prometido aos seus pais. Mas Israel sofreu muito pela sua desobediência. Mesmo Deus manifestando o tempo todo, Deus mostrando os seus grandes feitos, mesmo assim eles vacilaram. E não é diferente com nós também não. Nós estamos aqui na terra, somos adoradores de Deus, mas muitas das vezes nós só recorremos a Deus só na casa está caindo. Isso não é um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, todo o tempo. Até no sonho, ele não peca contra o Senhor. Então nós devemos orar, colocar nossa casa em ordem, porque muito em breve o Senhor nos tirará desse mundo. Fica essa palavra aí de edificação para todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos e até uma outra vez.